Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui Pastor Alex falando, e vamos para o nosso devocional de hoje, que se encontra no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que vai dizer assim: Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amados de Deus, nós vivemos em um mundo que temos outras coisas para fazer, além de adorar ao Senhor, além de fazer a obra do Senhor, além de adorar, cantar, ler, meditar, ou seja, praticar a nossa fé. A nossa fé pode e deve ser praticada, sim, mas nós temos outras coisas para fazer. O texto é muito claro: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Temos que buscar as coisas de Deus. Nesse momento de pandemia do corona, nós não estamos indo na igreja física, no templo. Mas, se a igreja somos nós, e o texto fala de primeiro buscar o reino, é muito além da igreja templo, da igreja física, da igreja prédio. Buscar o reino de Deus é fazer a vontade de Deus, é dar testemunhos de Deus, é falar das coisas de Deus, mas o texto diz primeiro e não exclusivamente o reino de Deus. Muitos de nós fazemos tantas coisas na igreja que às vezes negligenciamos outras coisas. Às vezes queremos tanto agradar a Deus e fazer a sua vontade que negligenciamos outras atividades nossas, como, por exemplo, o trabalho, a família, o aprendizado, a faculdade, o estudo. São coisas importantes, cuidar da saúde, fazer uma caminhada. São coisas muito importantes. Mas o texto diz que buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, a gente tem a orientação de Deus, nós temos paz no coração vinda de Deus, a paz de Deus está no nosso coração para decidirmos fazer isso ou fazer aquilo, tomar essa decisão de fazer essa coisa ou não fazer esta coisa, de como viver em família, de como viver em sociedade. Enfim, a palavra de Deus, ela nos orienta, o reino de Deus nos orienta a realizarmos aquilo que precisamos realizar no dia a dia. O trabalho, a atividade física, o estudo, a relação em família, a relação com o próximo. Por isso que o texto diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque o Senhor acrescenta a cada dia as outras coisas na nossa vida. O comer, o beber, o vestir, o agir, o falar, o pensar, o ir, o voltar. Nós somos seres humanos, e o ser humano ele tem essa multiplicidade de atividades, e a gente tem que se dividir em cada uma delas. Mas buscar primeiro o reino de Deus. Comece o dia com um devocional, com uma oração, pensando nas coisas de Deus. Passe o seu dia pedindo orientação a Deus. Dá um intervalo de alguma coisa, louve o Senhor, adore o Senhor com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu modo de viver. Esse mundo está carente de crentes de verdade, de crentes que buscam em primeiro lugar o reino de Deus. É disso que a gente precisa. Buscar primeiro o reino não significa negligenciar as outras coisas. Buscar primeiro o reino. E as outras coisas, todas elas, nos serão acrescentadas. Fica com Deus, fica na paz do Senhor. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra nos ensina de buscar em primeiro lugar o teu reino, e as outras coisas o Senhor há de acrescentar na nossa vida. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Fica na paz do Senhor. Se for possível, fica em casa. Se não for possível, tem que sair, tome as medidas de proteção, tá bom? Usa máscara, se cuida, se trata, se previna. Um beijo no coração, aquele abraço, até a próxima.